Ei meninas, sejam bem-vindas a mais uma live aqui do Cantinho da Nutri. E hoje a gente tem mais um tema aqui muito especial, hein? Que é o diagnóstico da síndrome do ovário policístico. Eu sei que a gente já falou sobre isso algumas outras vezes, mas hoje nós temos uma convidada muito especial. Tô só esperando ela pedir aqui para falar com a gente ao vivo, que é a doutora Viviane. Eu vi que a gente tem uma grande confusão aí, né? Em relação ao diagnóstico da síndrome do ovário policístico, em relação ao melhor profissional para tratar a síndrome do ovário policístico. E a Vivi veio aqui para ajudar a gente a entrar. E estão nos comentários aí a Ana Vitória também para ajudar vocês, respondendo as dúvidas que aparecerem aqui durante a nossa live. Combinado? E aí, Vivi, tudo bom? Opa, entrou! Tudo bem, Entramos! Carol? Tudo Tudo bem, e você? bem? Tudo jóia, deu tudo certo. A Vivi merece muitos corações. Ah, Merece, né? Gente, o motivo do meu atraso tá aqui, ó. Essa ai, criança me deu o maior susto agora há pouco, mas agora já estamos bem. Fala oi, Tintim. Não? Tá bom, a gente perdoa, né? E aí, Vivi? Temos e muita aí? gente ansiosa aqui, esperando você para revelar Pois, o verdadeiro diagnóstico da síndrome do ovário policístico, hein? pois é, eu também tô ansiosa porque é a minha primeira live, né? Então, vamos lá. Gente, fiquei sabendo disso ontem. Pois é, Carol, só você mesmo para fazer eu entrar aqui na live mesmo, hein? É, eu falei, Mas vi essa primeira live? Como assim? Eu não tava sabendo disso, não. é Saiu do pior. armário. Pior que é, sair do armário, finalmente. Estava só gravando os vídeos, mas live mesmo eu nunca tinha feito. Ai, gente, a Vivi merece muito coração nessa tela, né? Merece uma tela muito colorida para deixar ela à vontade aqui. Porque excelente eu sei que ela é. Top. E a gente acabou optando por falar do diagnóstico, né, Carol? Aham. Porque tem muitas pacientes que acabam procurando a gente, né, para saber se tem realmente, se o diagnóstico foi feito certo, que já tem problemas ou que estão preocupados com as consequências. É um assunto aí muito importante, né? E ó, já tem fã sua aqui no chat, hein? Vivi, eu te amo. Ai, Minhas ai, seguidoras não fazem isso pra mim, não, viu, Vivi? ai, meu Deus, Elas não olha. falam assim comigo. Gente, é muita coisa para mim falar, ainda ler ali ao mesmo tempo. Gente, ó, vamos lá, vamos começar com o conteúdo, né? Porque essa galera Aham. linda aqui merece. Olha só, Ai, Vivi, vamos oi. diferenciar aqui alguns termos que eu acho importante para as pessoas conseguirem também entender melhor, né? Muita Tá. gente confunde ovário policístico com síndrome do ovário policístico. Gabi, também te amo. Agora elas estão se mostrando aqui pra gente. Olha, que legal, gente. Tô emocionada. Né? E eu sempre comento com elas, né? Eu sempre falo para elas de que o ovário policístico não necessariamente está presente, né, no diagnóstico da síndrome do ovário policístico, e que ter ovário policístico não significa ter a síndrome do ovário policístico. Como que você explica isso para elas? Com certeza. Então, acho que por muito aí as mulheres acabaram sofrendo com isso. Muitas mulheres, eu tenho a síndrome de ovário policístico, e eu pergunto, tá, mas como que você ficou sabendo disso? Ah, porque lá, anos atrás, eu fui na ginecologista, fiz ultrassom e vieram vários cistos. E pronto, né? Mas não é bem assim, né, gente? Então, uma mulher ela pode ter cistos no ovário e não necessariamente ser a síndrome, né? Então, a síndrome já tem esse nome porque engloba vários fatores e um deles só é o ovário policístico, né? E na verdade já é consenso hoje no mundial que o item do ovário policístico na verdade é o menos importante, né? É muito mais importante os outros critérios que entraria aí a menstruação irregular, que daí isso leva a uma dificuldade de ovulação, e características de hiperandrogenismo, que a gente fala que é o excesso do hormônio masculino, né? Então, seriam esses três critérios, mas dois precisam estar presentes para você ter a síndrome do ovário policístico. Então, só um deles, que seria, por exemplo, só
o ovário policístico não é a síndrome, né? E por que é tão importante a gente diferenciar? Porque a síndrome acaba trazendo muitos outros riscos para a paciente, né? Hoje em dia a gente sabe do risco relacionado de diabetes, pressão alta, o próprio excesso de apneia, gordura no fígado, câncer de endométrio. Fora o estigma, né? Então a pessoa que tem, sabe, aí vai para a internet, começa a ler, fica desesperada. Meu Deus, eu tenho isso, né? Eu posso E ter hoje a tudo gente até isso. relaciona a síndrome do pânico e depressão, né, Vivi? Que muita gente não relaciona com a síndrome, que a incidência nas portadoras com SOP realmente é muito grande. Com certeza. Então, por isso que é importante fazer o diagnóstico correto, porque a gente sabe que a SOP ela não tem cura porque ela é uma síndrome metabólica. Você consegue controlar ela através de estilo de vida, de hábitos de vida, mas ela não tem cura. Então, por isso que é muito importante dar o diagnóstico. Então, você imagina a paciente conviver com isso a vida toda. E às vezes ela tem e não sabe que tem e está sob um risco absurdo de desenvolver diabetes, esses problemas, então é muito importante. Certo. E é importante a gente também deixar claro aqui para essas meninas lindas que a SOP não é culpa do nosso ovário nem do nosso útero, né? Com certeza. Como eu falei, muita gente pensa assim no auge do desespero que de repente se sujeitaria a fazer uma cirurgia de retirada, né, dos ovários, do útero, uma esterectomia. Isso, total, na esperança de que isso faça com que ela não tenha mais os sintomas da SOP. E na verdade não tem nada a ver, né, Vivi? Não, na verdade isso é o de menos. Então, os cistos que são formados ali no ovário, ele vem do hormonal. Então, isso é uma consequência, é um sinal, né, que o cisto vai levar às alterações. Não, os cistos, eles aparecem em decorrência das alterações hormonais, dos desbalanços ali que ocorrem. Então, não é tratamento, não é, ainda mais algo tão radical assim, né? Uhum. Uma das nossas seguidoras aqui comentou que o problema dela é ovário policístico e menstruação irregular. Então, ela é uma candidata aí a fazer investigação para síndrome do ovário policístico, né? Porque ela tem 2 critérios. Com certeza. Então, ela tem inclusive, é interessante falar, então, que a gente tem tipos, né, de fenótipos que a gente fala de síndrome de ovário policístico. Então, esses fenótipos, né, é como a síndrome se manifesta naquela pessoa. Então, no caso dessa paciente, ela se manifesta com a irregularidade menstrual e os cistos no ultrassom. Então, ela tem 2 dos 3 critérios. Então, ela tem que ser investigada para a síndrome de ovário policístico. Mas também é muito importante, gente, que a síndrome de ovário policístico, justamente por ser amplo, né, o diagnóstico, ela é um diagnóstico de exclusão. Então, na verdade, você só pode ter a SOP depois que for descartada ou outras causas no caso dessa seguidora, por exemplo, outras causas de irregularidade menstrual, né? Como, por exemplo, alteração hormonal da tireoide, de outras alterações mesmo do próprio ovário, do endométrio. Então, é um diagnóstico de exclusão. Super importante falar nisso, né? E aí vem o motivo pelo qual a endócrina é tão importante nesse diagnóstico também, gente, falando aí de diagnóstico, e todo mundo pergunta, e o excesso de peso entra no peso? Deu uma travadinha. Agora a sua imagem tá travada, mas talvez a sua voz não. Acho que a conexão deu uma falhada, mas vamos esperar a Vivi voltar. Então, e como ela estava dizendo, né? É muito importante saber, gente, que a síndrome do ovário policístico nunca vai ser diagnosticada
só quando você sabe que tem dois critérios, né? Então, tudo bem que você tenha menstruação irregular e cisto, ou menstruação irregular e hiperandrogenismo, ou cisto e hiperandrogenismo, ainda assim você precisa investigar para excluir outras patologias, outras doenças que se manifestam como a síndrome do ovário policístico se manifesta, ou seja, síndromes e patologias e doenças que têm os mesmos sintomas da SOP. Então, a SOP, ela é uma patologia de exclusão. A médica só diagnostica a síndrome quando ela exclui todas as outras hipóteses, né, Vivi? E isso tem muito a ver com o fato da Vivi estar aqui com vocês hoje, né? Porque é o endócrino que normalmente faz isso. Por que o endócrino, Vivi, e não o gineco? E a Vivi caiu, gente. Vamos esperar ela voltar. Mas ela responde essa dúvida aqui pra gente, tá? E Ana, só corrigindo aqui uma resposta que você deu pra Esther, se ela tem hiperandrogenismo, ela precisa sim ter pelo menos mais um critério para ser diagnosticada com a síndrome, tá? O que pode acontecer, e muitas vezes acontece, gente, é a utilização de medicamentos que mascaram essas manifestações. Então, quando a gente fala desses três critérios, é muito importante lembrar que a pessoa, ela não pode estar sob o efeito de algum remédio, de algum medicamento como anticoncepcional. Voltei. Então, aí, voltamos. Então, Não sei gente, por que às que vezes a caiu, pessoa gente. não Vocês tem me cisto. perdoem, é a primeira vez, não sei o que Não, normal, aconteceu. Vivi, às vezes na internet. Mas eu tô comentando com elas do fato dos medicamentos, né? Às vezes a pessoa tem, por exemplo, um ciclo menstrual super regular, mas ela tá usando anticoncepcional. Então é preciso também avaliar essa questão, né? Essas manifestações que a gente disse, que fazem parte do diagnóstico, são com a pessoa sem a utilização de medicamentos que podem mascarar os sintomas e as manifestações, né? Nossa, agora você tocou num ponto super importante, porque na verdade a gente tem que prestar muita atenção nisso, usando anticoncepção, tá? E também, às vezes, a paciente chega lá no consultório cheia de exame. E aí eu pergunto, que fase do ciclo você fez? Ela não sabe dizer, né? Então, na verdade, quando pede os exames para paciente, tem que ser no período certinho do se está na fase folicular, né? Então, a gente orienta a paciente a contar o primeiro dia como o dia da menstruação, e aí ela tem no máximo até o 10º dia para colher os exames, senão não adianta, gente. Tá? Então tem que ser feito o exame na fase certinha, né? Ainda porque tem orienta a fazer ali em terceiro, quinto dia ali do ciclo, para a gente poder visualizar o ovário. Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Ideal, Então, gente, anota aí. Exame de sangue do primeiro ao 14º dia e ultrassom do terceiro ao quinto, é isso, né, Vivi? E usando... Ótimo. E a pergunta que não quer calar, né? Por que a endócrino e não a gineco para fazer esse diagnóstico primeiro e esse ao acompanhamento? 10º. Não que a gineco, gente, não seja importante, tá? Ginecologista é um profissional super importante para a saúde da mulher como um todo. Mas quando a gente fala de uma síndrome que envolve tantos hormônios, eu vejo como a endócrino como a melhor profissional. Você pode explicar um pouquinho disso pra gente, Vivi? Claro. Acho que seu áudio não tá legal. Certeza. Você tá me ouvindo bem? Então, não querendo puxar aqui a sardinha, mas a verdade é que você fala e o seu áudio chega depois. Eu tô ouvindo bem você. Mas pode falar que agora a gente, você tá me ouvindo? Aguenta aqui. Coisa da minha internet, eu nem sei. Agora tá melhor? Pode ser. Tá tipo com um delay, entendeu? A gente vê você falando e o áudio chega depois. Mas tranquilo. Mas dá pra entender, né? Então, a síndrome de ovário policístico é uma síndrome metabólica. Então, por isso que o endócrino pode dar suporte global para essa paciente. Como a gente falou, o ovário é um detalhe da síndrome. O ovário ali com aqueles cistos e consequência da
desordem hormonal. Então, a gente tem que investigar toda a parte da glicemia, da resistência à insulina, todo o eixo hormonal, a gente tem que descartar outras causas de alteração hormonal. Então, não é uma coisa ali no ovário, gente. O ovário é um detalhe, é uma das coisas que tem que ser avaliadas. Então, tanto que em 2016 foi proposto lá nos Estados Unidos para que mudassem o nome da síndrome. Em vez de síndrome reprodutiva, né? Síndrome metabólica reprodutiva. Metabólica reprodutiva, produtiva metabólica. E tá para ser futuro. Isso mesmo. Justamente para tirar o ovário ali do nome da síndrome, porque na verdade ele não é tão importante assim, é muito mais um problema reprodutivo que pode ocorrer de ovulação que do ovário em si. A ginecologista é ciente, então dá uma equipe multidisciplinar, né? Mas já que a gente vai ter que avaliar peso, resistência à insulina, todo o aspecto hormonal, então a endócrina ela vem para tratar e avaliar tudo isso. E não querendo puxar sardinha agora para o meu lado, adianta tomar remédio e não fazer a dieta? Não, né? Então a gente fala que o principal tratamento ali da SOP é a dieta. Então pode ficar aí com a sardinha mesmo. Super importante, né, Vivi, a gente falar também dos riscos da automedicação. Aqui nessa live, neste momento, com certeza tem alguém que deve estar usando indutor de ovulação por conta própria, usando glifage, porque em algum momento da vida o médico passou. Então é muito importante esse alerta, gente. Os medicamentos, eles vêm para potencializar um resultado que você já está tendo com a sua dieta e o seu estilo de vida. Se você não muda essa base, o medicamento não vai surtir efeito e ainda pode te fazer muito mal. Com certeza. E como a gente falou aqui da importância disso, então tem que fazer um acompanhamento médico, tem que fazer um acompanhamento. É um problema sério, gente. É preciso encarar como isso. Nunca se automedicar para acompanhar e sempre fazer o tratamento global, né? E por isso que é tão importante fazer o diagnóstico correto. Porque não adianta você tratar se você não sabe ao certo o que você tem, quais as consequências que você tem, né? E uma parte importante também de avaliar é as características de hiperandrogenismo, né? Que a gente fala, que é uma das principais características da SOP, que é quando você tem o excesso dos hormônios aí masculinos, que eu vi que algumas pacientes perguntaram. Então, a gente pode avaliar isso tanto clinicamente, né? Físico. A gente avalia isso. Paciente que vem com queixa, oleosidade na pele, pelos, né? Mas também não é qualquer tipo de pelo. É um pelo mais grosso, mais escuro e geralmente em áreas mais comuns em homens. Então, buço, isso, queixo, né? Exatamente, né? Peito, né? Muita gente fala, eu tenho braço com pelo, mas aqui a gente não liga tanto, é mais nessas áreas mesmo. E aí a gente pontua isso. Tem uma escala que a gente gradua, pontua, a gente consegue classificar se essa paciente tem um hirsutismo, que fala, né, leve ou moderado ou grave, e isso vai orientar o nosso tratamento. E o que mais? A característica de hiperandrogenia é queda de cabelo, né? O paciente às vezes começa a ter falo, mais graves, mas é muito raro, assim, você ter... Isso é bem mais raro, isso é hormonais. Isso da parte clínica, né, gente? Daí a gente tem a parte de exames. Aí os exames a gente avalia pedindo a testosterona livre, SHBG, androstenediona, sulfato de ideia, e um que é super importante que chama 17-hidroxiprogesterona. A gente abrevia como 17-OH. Esse exame, na verdade, é super importante para fazer um diagnóstico diferencial
que a gente chama de hiperplasia adrenal congênita, né? Que é um dos principais diagnósticos diferenciais. É bem raro, é uma doença genética, mas é igualzinho a tá? A forma não clássica. A paciente vai ter hirsutismo, irregularidade menstrual, só que ela vem com esse exame bem alterado, é uma alteração genética. Então, por isso que é importante avaliar pelos exames de sangue também e no período correto, né? Porque, por exemplo, a dosagem da testosterona numa fase que a paciente está se preparando para ovulação vai estar mais alta, né? Para aumentar ali a libido, ter relação. Então, a dosagem para a gente avaliar se tem excesso de hormônio tem que ser nessa fase que eu falei ali antes, na fase folicular, que é onde ela tem que estar mais baixa mesmo. Então, nas mulheres com SOP, ela tende alta. Então, é interessante assim. E uma confusão, Vivi, que o pessoal faz muito aqui, inclusive eu vi a Ana Vitória aqui respondendo errado para a Esther, que é sobre a resistência à insulina. Gente, resistência à insulina não é excesso de glicose na corrente sanguínea. Tem gente que faz o exame em jejum, o valor está dentro da referência da normal, mas essa pessoa provavelmente tem alguma dificuldade na absorção do carboidrato, que aparece somente depois da ingestão do carboidrato, que é a tal da curva de glicose e de insulina, que eu falo tanto para elas, Vivi. Esse exame é ou não é importante para esse diagnóstico especificamente de resistência à insulina? É super importante, né? Então, a gente tem algumas formas de avaliar também a resistência à insulina. Acaba que muita gente não pede a curva, realmente faz essa avaliação em jejum, que na verdade é totalmente ambíguo, né? Porque quando a gente fala de resistência, não pode ser jejum. Em jejum você não vai ter nenhuma alteração. Você tá ali já 8 horas mesmo em jejum. Então, se a tua glicose já dá alterada em jejum, na verdade, essa alteração que ocorre pós-prandial já está ocorrendo há muito tempo. Então, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, melhor, né? Então, pacientes que às vezes não fazem a curva, pode ser analisado também o índice que a gente chama de Roma, que é um cálculo que é feito através da glicemia de jejum e da insulina de jejum. Que também tem os estudos acabam mostrando que pode ser um parâmetro de resistência à insulina, tá? Mas que é o melhor para a gente avaliar acaba sendo mesmo o teste, né? Porque daí a gente consegue ver como que essa paciente responde ao carboidrato, né? Que em jejum realmente pode vir normal. E aí depois que ela se alimenta, ou no caso do exame, toma aquele extremamente doce, não sei se vocês aí, alguém já fez, já viu quanto é doce, mas na verdade está simulando ali um pratão de macarronada, gente, né? Tá simulando ali aquele E assim, Vivi, vou te falar, de viu? bolo cheio de açúcar. Pra mulher E aí com só SOP, depois que ama doce, ali de 2 come horas doce ou pra horas, caramba, daí o quanto... quando chega ali no dextrosol, ele é uma delícia. A pessoa nem percebe o quanto doce ele é. E teve uma das nossas seguidoras que comentou aqui, né? O que fazer quando a gente sabe que tem síndrome do ovário policístico, mas não consegue parar de comer doce? E aí, como nutricionista, eu vou dar a minha resposta e você pode dar a sua como endócrino depois, tá? Gente, ninguém nasce amando doce. E ninguém nasce viciado em doce. Então, quando chega uma paciente para mim com um relato desse, Carol, eu sei que eu não posso, eu sei que eu não deveria, eu sei que eu tenho SOP, eu quero muito engravidar, mas eu não consigo parar de comer doce. Normalmente essa pessoa tenta parar de forma abrupta. Ela tá ali comendo 3, 4 vezes doce por dia e ela quer passar uma semana sem doce nenhum. O que vai acontecer? Quando ela comer, ela vai ter uma compulsão e vai comer demais. E aí vai ficar cada vez mais difícil dela ter a interrupção desse hábito. Da mesma forma como você não nasceu amando doce, você não nasceu comendo doce 3 ou 4 vezes ao dia, a gente tem que fazer a retirada gradual do doce da sua rotina. Então, se hoje você come doce 4 vezes ao dia, se você comer 3 já é uma pequena vitória.
Ao longo de uma semana, depois de 7 dias, 10 dias, você passa para 2 vezes ao dia. Depois de mais uma semana, passa para um doce por dia. E aí a gente reduz, vai reduzindo aos pouquinhos até que você consiga comer doce uma vez por semana ou 2 vezes por semana e estar saciado com uma quantidade pequena. Então é tudo, gente, a forma como a gente coloca isso para nossa rotina, né? Não é porque você descobriu a SOP hoje que o seu hábito alimentar, o seu estilo de vida, o seu sono, o seu estresse vai mudar da noite para o dia. Não vai. É um processo, né, Vivi? E a sua opinião como endócrina? Qual que é a sua conduta quando a tua paciente relata isso? Exatamente isso, a gente tem que mudar aos poucos, é importante a gente diminuir esses momentos aí de excesso, né? Aprender quais são os alimentos ou como que a gente pode melhorar o índice glicêmico deles, porque isso vai ajudar, mas é muito a parte comportamental também, né? Então não é aquela questão, nossa, não posso nunca mais então comer um doce. Não, né, gente? Mas isso tem que ser uma exceção. Gente, eu vou aproveitar que eu vi ali uma pergunta de uma seguidora que perguntou como é que ela sabe se ela vai precisar usar metformina. Eu vi que outra pessoa ele foi respondendo. Na verdade, a gente avalia clínica, né? Se a pessoa tem sobrepeso, avalia pelos exames se ela tem uma tendência a ter resistência à insulina. E aí a metformina ser uma arma importante, sim, tá? Para paciente também que está pensando em engravidar, tem estudos que mostram que a metformina também pode ajudar Tá chegando. Peraí. na ovulação. Não era o tema da live. E Vivi, vamos lá. Para a pessoa que chegou agora na live, acabou de chegar com 30 minutos aqui a gente falando, como que você faria um resumo do passo a passo para esse diagnóstico? A pessoa teve lá na adolescência o diagnóstico de ovário policístico, ou então ela usou anticoncepcional desde muito nova, nunca teve manifestação, e agora parou o anticoncepcional para poder engravidar, e de repente, bum, né? Começou a cair cabelo, começou a aparecer acne, tem pelo onde não deveria ter. Ela vai lá no seu consultório. Qual que é o teu passo a passo para você fazer um diagnóstico correto e seguro dessa paciente? Da paciente, né? Usou anos, parou, aí a menstruação falou tudo, Carol. Então, a pergunta para ela, há quanto tempo que ela já está ali sem o anticoncepcional, né? Tem que estar pelo menos há uns 3 meses sem, para a gente poder fazer uma avaliação mais certinha dos exames, tá? A gente tem que avaliar todo o histórico dela, quando que foi a primeira menstruação, desde quando que começou a aparecer os sintomas, aonde que ela percebeu esses pelos, histórico de excesso de peso, histórico familiar é importante. Então, tem que fazer uma anamnese completa dessa exame físico, como a gente comentou, para ver se tem clinicamente os sinais de hiperandrogenismo, o excesso do hormônio masculino. Avaliar como que está o ciclo menstrual é super importante, né? Quando que foi a data da última dessa paciente, disso então daí solicitar os exames, né? Então daí, como eu falei, os exames a gente aguarda o próximo ciclo, idealmente, a não ser naquela paciente assim, ela não menstrua há meses, né? Mas o ideal mesmo é fazer, como eu falei, contando do primeiro dia da menstruação, no máximo até o 10º dia, os exames de sangue, a rotina completa, hormonal, com todos os hormônios, e metabólica para avaliar a glicemia, colesterol, né? E o ultrassom. O ultrassom a gente avalia até o 5º dia da menstruação para ver se tem ou não os cistos. A paciente vai fazer esses exames, depois vai ter. Então, geralmente, a consulta não acaba ali na primeira, ela vai ter que voltar para a gente poder fazer toda essa análise. E quando ela
volta a gente vê, né? Realmente tem hiperandrogenismo no laboratório também ou só no exame físico, né? Tem a queixa da irregularidade menstrual ou não, né? Tem o ultrassom com ovário policístico ou não? Tem 3 desses critérios, fechou totalmente. Tem 2 desses 3 critérios, tem também, excluindo, como eu falei, outras alterações hormonais, né? Excluiu todas as alterações hormonais, porque afinal eu pedi todos os exames de sangue, não tem nenhuma outra, sim, nenhuma outra doença, então a gente sabe que ela é uma portadora da síndrome de ovário policístico. E aí começa a saga dela, né, de alimentar, atividade física, gerenciamento de estresse, sono. Aí, gente, é mais 1h30 de live, né, Carol? A gente pode combinar o segundo dia. Vamos para a última pergunta, Vivi? Eu acho que reflete bem a situação da mulher que é portadora da síndrome do ovário policístico e às vezes não tem sobrepeso e obesidade. Porque, gente, cerca de 30% das portadoras não sofrem com excesso de peso. Elas são pessoas magras. E o que normalmente eu vejo nos exames dessas pessoas é o que a Karen perguntou aqui pra gente, Vivi. Curva glicêmica normal, porém curva de insulina muito alta. Isso significa resistência à insulina? Isso significa resistência, né? Na verdade, esse é o modelo aí dela. Porque, a gente vai avaliar as alterações que ocorreram nessa glicemia, mas as primeiras alterações são da insulina, né? Então, aquela insulina tem que dar conta ali para a glicose não alterar. Então, vale a pena, sim, a gente investigar mesmo as pacientes que não têm sobrepeso ou obesidade. Inclusive, foi esse perfil de pacientes que foi do meu... Eram pacientes que não tinham excesso de peso. E a gente avaliou naquela época que mesmo as pacientes que não têm excesso de peso, elas já têm uma predisposição para alterações cardiovasculares. Então, elas igualmente também têm que ser avaliadas, tá? Show. Vivi, quero te agradecer aqui pela tua presença. Eu sei que numa vida aí tão agitada, tão corrida, né? É difícil a gente conseguir juntar aí as nossas agendas e reservar um dia para falar com esse pessoal. Mas pelo feedback que a gente recebeu aqui, a gente conseguiu ajudar muita gente. E eu aproveito e deixo aqui o convite para a gente fazer depois uma nova live aí sobre novos assuntos e ajudar essa galera aí também. Eu adorei. Eu não sei se o pessoal gostou aí, gente. Foi minha primeira. Olha o santo de coração que tá subindo nessa tela, mulher. Ai, que legal. E obrigada, viu, Carol? Foi muito difícil para mim quebrar essa primeira aí, aparição aí, viu? Obrigada. Com alguém é mais tranquilo, né? Fica um pouco menos tenso. Oh, você foi aí conduzindo, né? Ah, mas agora a gente vai ver muitas lives da Vivi pelo Instagram, gente. Muitas lives. É isso, gente. Obrigada, viu, Vivi? Quero agradecer aí todo mundo também que participou. Obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa endocrinologista fantástica, que é a doutora Viviane. Eu vi que muita gente aqui perguntou, né, da onde que ela é, onde ela atende. Ela é aqui de São Paulo também, atende no bairro de Moema. Quem quiser o contato dela, depois me pede no inbox, no direct aqui do Instagram. E tem o Instagram dela também, que é o @endoquali.doutoraviviane. Meu Instagram fenomenal, cheio de informação muito bacana pra gente que tem a síndrome do ovário policístico. Viram? E é isso. Essa live vai ficar gravada 24 horas aqui no perfil. Então, quem chegou depois, quem perdeu, assistiu pela metade ou não estava conseguindo acompanhar por conta da conexão, fica tranquila, dá tempo de você assistir ainda a reprise. E a gente se vê de novo, provavelmente, na segunda-feira. Tem novidade chegando por aí, mas eu vou contando para vocês depois nos stories. Beleza?
Olha, vou aproveitar aqui e fazer um esclarecimento público, porque eu respondi centenas de perguntas sobre isso no meu inbox hoje e eu nem consegui terminar de responder todo mundo. Diferença do desafio Vem Verão para o desafio 30 dias contra a SOP. Muita gente está achando que o Vem Verão é um desafio para síndrome do ovário policístico. Gente, não é, tá? No Vem Verão podem participar homens, mulheres que tenham ou não a síndrome do ovário policístico, porque o objetivo lá é emagrecer sem dietas. É para pessoas que querem perder de 0 a 10 quilos até o final do ano. Então, mulheres com SOP que querem perder peso podem participar do desafio e vão ser incrivelmente beneficiadas. Agora, para você que tem SOP e não quer perder peso, ou tem muitas manifestações da síndrome, tem muitos sintomas, gente, o Vem Verão talvez não seja a melhor opção para você. Começa pelo desafio 30 dias contra a SOP, porque no desafio de SOP, primeiro que só tem mulheres com síndrome do ovário policístico, e lá a gente aborda todas as opções de tratamento que a gente tem para a síndrome. A gente fala de todos os pilares do tratamento, tudo que deve ter ou não deve ter na dieta, os suplementos, os chás, os fitoterápicos, exercício físico. É a forma mais abrangente de tratamento da síndrome do ovário policístico. Combinado? O Desafio Vem Verão tá com promoção, mas a gente só tem mais 6 vagas. Vou divulgar agora no Instagram. Eram as primeiras 30 inscritas que pagariam R$ 100 a menos, né, no valor da inscrição. Agora a gente só tem mais 6 vagas, então quem não garantiu ainda a vaga e quer perder peso, corre lá, faz a inscrição nos stories. E quem vai para o desafio 30 dias contra a SOP, a turma começa segunda-feira, mas ela já está bem cheia. Então também não deixa para a última hora, porque na semana passada, o pessoal que se inscreveu no domingo já teve que esperar a semana toda e vai começar segunda-feira que vem. Então quem quiser participar dos 30 dias contra a SOP, vai lá no link azul do meu perfil e já garante a vaga hoje mesmo. Combinado? Gente, obrigada pela presença. Obrigada por terem ficado aí até o final. E quem ficar com alguma dúvida sobre os temas que a gente lidou e tratou aqui na SOP, aqui na live de hoje sobre diagnóstico da SOP, depois pode me mandar no inbox ou no direct. Combinado? Beijo, gente. Fiquem com Deus.